15 minutos da manhã, conforme anunciado, nós estamos recebendo aqui para conversar conosco ao vivo o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor César. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes, Band News TV. O Jornal Gente está aqui para discutir as questões da segurança pública e eu gostaria que o senhor começasse falando sobre esse trabalho de retomada de território que está sendo desempenhado no Rio de Janeiro, depois da operação do fim de outubro, lá na Penha, no Morro do Alemão, e principalmente esse projeto de retirada de barricadas. Como é que está sendo feito isso aí pela polícia, pelas polícias do Rio de Janeiro? Qual que é, até o momento, o saldo dessa operação? Bom dia para o senhor mais uma vez. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom, essa questão da retomada de território, né, a gente tem que entender que é um cumprimento de uma ação da ADPF 635 no STF. Então, o STF reconheceu realmente a necessidade de retomada desse território. Aquela discussão que havia em relação ao estado de coisas inconstitucionais que havia no Rio de Janeiro, e segundo o partido que propôs a ADPF, imputava essa responsabilidade às forças policiais, o STF reconheceu que, na realidade, são as organizações criminosas que subjugam as pessoas dentro dessas comunidades. Então, é um projeto bastante estruturado. Nós montamos um grupo de trabalho na Secretaria, onde existem 5 eixos. O primeiro deles é Segurança Pública e Justiça, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Urbanismo, e o último eixo, que é Governança e Sustentabilidade. Eu encaro que esse último é um dos mais importantes, porque ele vai dar longevidade a esse projeto, né? E aí a participação do município, do Estado e da União, e principalmente participação da comunidade. Está fazendo algo diferente em relação a essa retomada de território. Ao invés do Estado desenvolver projetos que ele acha que a comunidade precisa, nós estamos ouvindo essas comunidades, para saber eles qual a necessidade real deles no que diz respeito a todos os serviços que o Estado pode proporcionar. E o Estado, quando eu falo, o Estado lato sensu, município, Estado e União. Então, a gente acredita que esse seja um projeto que vai fazer a diferença na vida de todas as pessoas que moram nessas comunidades e subjugadas ao crime organizado. Secretário, só antes do Cláudio perguntar, quantas barricadas já foram retiradas? Tem um volume para as pessoas terem uma noção de quantos obstáculos foram colocados pelo crime organizado para que a polícia não chegasse em alguns territórios no Rio de Janeiro? Pedro, são centenas de barricadas retiradas todos os dias. Para você ter uma ideia, o peso dessas barricadas hoje equivale a mais Cristo Redentores. Então, é coisa absurda, é um processo que ele não é de agora, né? Tem algum tempo, e a barricada é o primeiro sinal de territorialidade, onde, da barricada para dentro, o que predomina é a lei do crime, a lei do crime organizado, onde eles cerceiam o direito de vida das pessoas, existem leis próprias, tribunais próprios, execuções próprias, então isso o Estado não pode admitir. Então, a retirada dessas barricadas, por mais que muita gente possa dizer que é um enxugar, porque elas voltam no dia seguinte, e no dia seguinte a polícia volta lá e retira, mas em alguns lugares, por exemplo, as barricadas não estão voltando mais. É um sinal de que o Estado está avançando. E as prefeituras que têm ajudado nesse processo, isso conseguiu com que tivesse condição de retirada. Antes era feito só pela Polícia Militar. Hoje, as prefeituras estão ajudando, fornecendo kits e mão de obra para a retirada desse material e, obviamente, deixar essas vias livres para a população e a chegada dos serviços essenciais. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, o governo federal participa desse esforço? Porque os especialistas costumam dizer que para a retomada desses territórios que foram capturados pelo crime organizado, seria importante a presença de forças federais, do Exército sobretudo. Mas, enfim, a parte essa consideração, o governo tem ajudado nessa questão da retomada do território. E um comentário também que eu gostaria que o senhor fizesse sobre uma declaração recente do ministro de Justiça e, valha-nos Deus, Segurança Pública, dizendo que os estados não fazem nada para combater o crime.
E isso vindo de um ministro que não lamentou, tanto quanto o presidente da República, a morte recente de policiais que tombaram naquela mega operação exatamente em defesa da sociedade. Queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre a participação do governo federal nesse esforço de retomada de territórios e também sobre um comentário seu sobre essa declaração do ministro na CPI do crime organizado. Bom dia, Cláudio. Olha, nesse início da retirada de barricadas, não há participação do governo federal, tá? Mas o governo tem uma interlocução direta, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, com a Senasp, né? Está lá o secretário nacional, que é o doutor Sarrubo, o doutor Rodney, que cuida da parte operacional. Então, a gente tem mantido uma interlocução muito boa. Essa área técnica, nós vemos dificuldade. Claro que há previsão no plano estratégico de retomada de território para cumprimento da DPF 635, a previsão assim determina a decisão. Então, o governo federal vai ter que participar, inclusive com financiamento. A decisão é bem clara nesse sentido. Então, essa interlocução está sendo feita. Nesse primeiro momento, na Operação Barricada Zero, o governo federal não tem participado. Mas, no que diz respeito ao plano estratégico para a retomada do território, há previsibilidade sim, e, obviamente, vai chegar o momento da execução desse plano estratégico, que seria o plano tático operacional, e aí sim o governo federal pode, por exemplo, a PRF, a PF, a própria Forças Armadas, se for o caso. Então, isso tudo está previsto. Em relação à declaração do ministro, é lamentável, e eu acho que essa é uma discussão que vem sendo tratada, essa dificuldade de interlocução com o ministro, a gente vê em relação no CONSESP, que é o Conselho Nacional do Secretário de Segurança. Por quê? Porque há essa necessidade de repente, uma criação de um Ministério da Segurança Pública, ou seja, separar a segurança pública do Ministério da Justiça. Isso é necessidade. A gente entende que o governo federal começa a estar para isso, né? Porque realmente uma desconexão do que o ministro falou com a realidade do Rio de Janeiro. Não faz nada, quando a gente vê que o crime organizado, principalmente duas organizações criminosas como o Comando e o PCC em São Paulo, avançando pelo Brasil afora. Ou seja, há necessidade, sim, de uma coordenação nacional. Então, é lamentável que o ministro dê uma declaração dessa, a meu ver, ou está desconectado ou desconhece o que os estados realizam no que diz respeito à segurança. Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor César, está ao vivo aqui no Jornal Gente. Secretário, logo depois daquela mega operação policial no Alemão e na Penha, o chamado projeto antifacção ganhou força. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, com modificações, voltou para a Câmara e aí, nessa semana, os líderes partidários resolveram deixar essa votação final para o ano que vem. 2026, ano eleitoral, a gente não sabe exatamente que tipo de prioridade esse projeto vai ter na pauta da Câmara dos Deputados. Queria ouvi-lo a respeito disso. Primeiro, o senhor confia que esse projeto será votado e aprovado no começo do ano que vem? E o senhor gostou da redação final que saiu do Senado Federal? Bom dia, Thaís. Bom dia. Essa é uma questão bastante complicada, né? Porque começa com a iniciativa do governo e isso já no início foram críticas, porque na realidade o governo não ouviu os estados. O governo federal não pode tratar de uma questão tão sensível como segurança pública de forma unânime ou uniforme, quando a gente sabe que os 27 estados possuem realidade completamente diferente uma da outra. Exemplo disso é a questão da organização criminosa privilegiada, que é um absurdo. Se você tem uma legislativa que visa endurecer, não pode o governo vir com uma proposta de reduzir pena de 1 a 8 meses para quem participa de uma organização criminosa. Então, a gente começa a entender que não foi
essa proposta não foi sequer submetida aos estados. E o CONSESP, que é o Conselho Nacional do Secretário de Segurança, tem sido muito duro nessa questão, porque simplesmente o governo tentou fazer uma modificação na lei de organizações criminosas. Já o relator, que é o deputado federal Derrite, né, ele pôs uma questão diferente, é um diploma autônomo, dando mais e autonomia aos estados. Então, aumentando, inclusive, as penas. O governo, por exemplo, previa a pena máxima de 15 anos, podendo chegar de 12 a 40 quando houver liderança. Na proposta do Derrite, 20 a 40, se for liderança de 30 a 66 anos. Ou seja, uma pena bastante alta, mas o parecer do relator é que essa pena deverá ser cumprida integralmente de 70% a 85%. Ou seja, torna realmente mais efetiva essa ação, endurecendo para aqueles que comandam essas organizações criminosas. Então, por aí a gente vê essa dificuldade de interlocução do governo com os estados. Então, é um problema que aflige hoje não só o Brasil. Essas duas organizações criminosas, como a gente falou aqui, o Comando Vermelho e o PCC, já são transnacionais e o governo federal continua tratando como se fosse um crime comum ou pelo menos no que foi de respeito à proposta, abrandando penas de quem comanda organizações criminosas tão lesivas ao país. O senhor acha que isso vai ter prioridade agora, no começo do ano, na Câmara dos Deputados, para que o projeto entre em vigor, secretário? Eu acredito que sim, até porque, Thaís, segurança pública é um tema que vai, com certeza, movimentar muito a questão das eleições do ano que vem. É uma pauta que é interessante para os políticos, é interessante para as forças públicas e, principalmente, é o assunto número 1 da população do Brasil. Secretário Vitor César, de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a população brasileira ficou absolutamente sensibilizada com as manifestações que aconteceram em favor do delegado Bernardo Leal, que foi baleado na perna na operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Teve a perna amputada porque tomou um tiro durante o confronto com criminosos lá na região da Penha, do Morro do Alemão. Quais foram as providências tomadas pela Polícia do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Segurança Pública, pelo governo em relação a isso? E o senhor acredita que o Brasil precisa refletir melhor? Outro dia a gente conversava na Rádio Bandeirantes sobre o assunto, os ouvintes lembravam, né, aqueles que já tiveram oportunidade de visitar outros países como os Estados Unidos. Lá, o militar que serviu, ele tem um outro tipo de tratamento pela própria população, nos estabelecimentos comerciais, ele tem preferência, ele tem esse valor agregado às suas andanças porque contribuiu de alguma forma para a segurança pública, que é a principal missão do Estado. Queria que o senhor trouxesse algumas considerações e contasse qual é o desfecho, o desdobramento desse caso, o que vai acontecer com esse delegado daqui para frente. Bom, Pedro, primeiro que existem programas de acolhimento de policiais, porque não é só a questão, e é muito grave, né? Um policial jovem, um delegado muito atuante, perder a sua perna. Mas o pós-trauma, ele é tão danoso quanto aquele momento que o policial viveu ali, né, durante aquele confronto, onde ele vai a perda do ente querido pela família. Então, tudo isso hoje é tratado com muita cautela e com muita dedicação, não só pela Secretaria de Segurança Pública, mas também pelas secretarias da Polícia Militar e da Polícia Civil. Por quê? Pós-trauma, o policial precisa e necessita desse acompanhamento, seja um acompanhamento médico, mas também psicológico. Então, nós tratamos os policiais no Rio de Janeiro como verdadeiros heróis. E é essa concepção que a gente tem que ter. São heróis. O policial, a função de policial é a única que você faz um compromisso de doar a sua liberdade e a sua vida para salvar a vida de um estranho. Os valores resgatados no Brasil. Qualquer lugar do mundo, Pedro, isso é reconhecido. Eu já estive em viagem ao exterior e fui fazer compra numa loja e o vendedor, quando identificou que eu era policial, me deu um desconto de 10%. Olha só. Eu sou um policial do Brasil.
Então, assim, esse valor que lá fora dão ao policial, isso é muito sério. Não é só a questão, não estou aqui puxando a sardinha para da segurança pública, mas o professor, o médico, são profissões nobres e a gente tem que dar o valor. Uma operação como foi a do Complexo da Penha era um ambiente muito hostil. Eu já estive lá há mais de 20 anos atrás para prender o Claudino, que torturou e matou o Tim Lopes. O 20 anos já era muito ruim, hoje está muito pior. Então, o que as forças policiais do Rio de Janeiro encontram não existe para nenhum outro estado, Pedro. Já chegamos a mais de 1.000 fuzis. Isso não existe. O Rio de Janeiro é um estado pequeno. Nós temos 0,51% da população do metro quadrado do Brasil, do espaço do Brasil. Só que nós temos 8% da população. Ou seja, a densidade demográfica no Rio de Janeiro é enorme. Nós temos 1/4 da população morando em favela. Então, essas comunidades subjugadas ao crime organizado, isso tem que parar. Agora, o Estado não é só. E as forças policiais é que acabam fazendo o maior sacrifício de garantir a integridade física das pessoas que moram nessas comunidades. A proximidade dessas comunidades com as áreas urbanas organizadas é muito pequena, é muito próximo. A gente vê São Conrado, por exemplo, o IPTU mais caro do Rio de Janeiro, e temos a Rocinha com mais de 80 mil habitantes. Então, é verdade que o Estado, quando eu digo município, Estado e União, tem que olhar de forma diferente. Então, essa densidade demográfica, a quantidade de favelas que existe no Rio de Janeiro, isso tem que ter um basta. Então, esses projetos de retomada, a revisão desses valores, né, valorizando o profissional, isso é fundamental. Porque quando a gente valoriza o profissional de segurança pública, ele se sente empoderado, ele acaba cultivando esse sentimento de pertencimento à instituição e maior desejo de cumprimento da sua missão. Secretário, que tipo de balanço é possível fazer agora, passado já algum tempo, né, daquela mega operação, né? O que a gente viu é que, ainda bem, enfim, os bandidos foram derrotados, muitos deles mortos. Uma pena que foi muito triste que policiais também tenham tombado, mas também muitos foram presos, né? Cerca de uma centena deles, eu não me lembro mais o número correto. Destes que foram presos, eu gostaria de saber do secretário quantos já estão soltos, quantos foram soltos imediatamente em audiências de custódia, quantos foram soltos por medidas, enfim, dessas medidas de soltura que, em geral, beneficiam esses criminosos, e também como é que está a realidade na comunidade neste momento, naquela comunidade específica da Penha e do Alemão. Bom, Cláudio, a gente tem que contextualizar o seguinte: o Complexo da Penha e do Alemão são 2 Copacabanas de desordem urbana. São 280 mil pessoas morando naquela região inteira. Então, assim, é um desafio muito grande das forças policiais de retomar aquele território e trazer paz e tranquilidade para aquela população. A gente tem que entender que projetos que visam dar efetividade são projetos de médio e longo prazo. Ocupação, a gente já viu que não dá certo. Projeto UPP, a gente viu que deu errado, e é uma questão muito simples. Lá atrás, quando se lançou uma ocupação dessas áreas, pensaram tão somente na parte tática operacional e não estratégica. Hoje, tem 1.900 comunidades no Rio de Janeiro. O efetivo todo da Polícia Civil e Militar, juntando as duas, são 53 mil policiais. Se juntar todo o efetivo, colocarmos exclusivamente dentro de comunidade, num plantão, né, de 24 por 72, nós teríamos 7 policiais por comunidade. Isso não resolve o problema. Ou seja, não é questão de ocupação. Ocupação não dá para ter resultado. O que a gente entendeu nessa operação, e as forças policiais também entenderam, é que o monopólio da força é do Estado. Não vai haver local no Rio de Janeiro onde as forças não poderão entrar. Esse Complexo da Penha e do Alemão é o verdadeiro QG do Comando Vermelho. E era intransponível. Nós mostramos que somos capazes, sim, de operar lá e com responsabilidade e segurança. Segurança para resguardar
a vida de pessoas inocentes que moram nessa comunidade. Então, acho que o primeiro avanço que se teve foi exatamente isso: mostrar para o criminoso que ele não domina aquele território. Claro que nós não temos uma bala de prata que vai resolver de uma para outra o problema de décadas daquela região, mas foi a quebra de um paradigma de que a força policial, o Estado, vai se fazer e onde quer que a força policial quer estar. Então, isso mostrou para as forças policiais, mas principalmente para os criminosos, que nós vamos continuar o trabalho. E essa operação, ela continua. Lembrando, a contenção, o objetivo principal dela não é esse tipo de operação de confronto, de dominação do território, mas sim de enfraquecer financeiramente as organizações criminosas. Essa operação já tem mais de 6 bilhões de reais bloqueados do fluxo financeiro da organização criminosa. E mostrou também a relação do Comando Vermelho com o PCC. Então, acho que o dado que fica, Cláudio, é exatamente esse. Não existe uma única via de combate. A via, como foi a operação no Complexo da Penha do Alemão, onde há necessidade de estar no terreno e, infelizmente, morte de policiais e criminosos que resolveram contar, né, foram neutralizados e grande parte deles também foram presos. Alguns deles, muito pouco, já foram soltos, né? Mas a grande maioria está preso. Por que está preso? Porque essa operação é pautada numa investigação de ágio, desenvolvida pela Delegacia de Repressão Entorpecente. Então fica mais difícil a soltura desses criminosos, porque a prisão deles é robustecida por uma grande quantidade de provas coletadas durante a investigação. Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor César, ao vivo aqui no Jornal Gente, nesta quarta-feira. Secretário, queria fazer uma pergunta que acho que tangencia até um pouco o lado pessoal para o senhor. A gente viu há pouco em São Paulo um plano que foi descoberto pela polícia para assassinato de pessoas que hoje lideram o combate ao crime organizado. E nós tivemos um ex-delegado-geral de Polícia de São Paulo que foi morto no litoral do estado. O senhor não teme pela sua vida, secretário? Thaís, ser policial é uma vocação. Eu sou vocacionado. Eu me aposentei da Federal, me aposentei em 2023 e tenho uma história de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro e em outros estados. Não temo pela minha vida. Eu acho que, aliás, eu sou temente a Deus. A nossa hora chega quando ele determina que seja aquele momento. Então, confio nas forças policiais do Rio de Janeiro, confio no trabalho de inteligência que é realizado. E vou ser sincero, Thaís, se houver algum risco real da minha segurança, pode ter certeza que eu vou em direção a esse risco, até para dar o exemplo de que nós não vamos arredar 1 milímetro sequer nesse combate ao crime organizado. A população do Rio de Janeiro precisa ser libertada desse crime organizado. E não é porque existe ameaça ou uma possível ameaça que a gente vai recuar. Não vai haver isso. Estamos aqui para continuar combatendo, fazendo um trabalho sério, motivando os policiais nesse combate, e é exatamente esse, da gente colocar a cara e assumir esse risco. Não só eu, mas também o secretário Cury e o secretário Menezes. Somos 3 secretarias unidas, né, e integradas no combate a esse crime organizado. O que acontece para um vai acontecer para todos. E assim que funciona. O mal que vier na minha direção está indo, na realidade, em direção a toda a força policial do Rio de Janeiro. E a mesma com eles. O que acontecer com eles, eu pessoalmente assumo essa responsabilidade e vamos combater e continuar combatendo esse crime organizado. Secretário, para finalizar da minha parte, eu queria perguntar para o senhor sobre lideranças de facções criminosas de outros estados que foram ao Rio de Janeiro, ficaram escondidas durante a vigência da chamada ADPF das favelas, antes dessa modificação já mencionada pelo senhor. Essas lideranças continuam no Rio de Janeiro e hoje, quem são os bandidos mais procurados pela Polícia do Rio? Bom, Pedro, o que a Operação Contenção conseguiu mostrar é o que a gente vem falando há muito tempo, que o Rio de Janeiro vive um movimento anterior, né, de
de vinda de lideranças criminosas para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tornou um home office da criminalidade. Dos 117 criminosos neutralizados na Operação Contenção, 60 eram de outros estados. Ou seja, mais de 50% eram de outros estados. O estado do Pará liderou esse número. Eram 30 mandados de prisão. Desses 30, 15 foram neutralizados e 5 foram presos. Ou seja, mostra que realmente a ADPF 635 ela causou um dano muito grande ao estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que não foi a intenção da decisão da ADPF causar isso, mas foi uma consequência que a gente vivenciou durante 4 anos. Hoje, isso está superado, a ADPF, mas esse passivo continua. Hoje, ainda temos lideranças em outros estados, esse monitoramento ele é constante, há essa troca de informações do Rio de Janeiro com todos os estados da federação. O Conselho Nacional dos Secretários de Segurança é um caminho que a gente buscou de integração na troca de informações, na troca de inteligência e também, eventualmente, na troca operacional, ou seja, a necessidade de forças de outros estados virem ao Rio de Janeiro, cumprir seus mandados, realizar operações nas comunidades com vistas a prender esses criminosos, essas lideranças desses estados. Então, a gente viu aqui Amazonas, Pará, Ceará, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, são vários estados. Ou seja, a gente entende que com o avanço do Comando Vermelho para o Brasil, hoje está em 25 estados, né? A gente enxerga que algumas lideranças desses estados vieram para o Rio de Janeiro por conta dessa dificuldade de realizar. Você imagina realizar uma operação para buscar um criminoso dentro de 2 Copacabanas de desordem urbana, né, e eles infiltrados no meio de 280 mil pessoas. Então é fácil o Rio de Janeiro, mas a luta vai continuar. Essa integração entre os estados, pelo menos no que diz respeito aos secretários, essa troca de informações ela é constante e a gente espera poder prender esses criminosos de outros estados que vêm para cá e, obviamente, aqueles lideranças no Rio de Janeiro que eventualmente forem para outros estados, eu tenho certeza que o tratamento será o mesmo. Eu não gosto de falar de inimigo número 1 ou lideranças mais procuradas no Rio de Janeiro. Todo criminoso, todo aquele que atenta contra a segurança pública do Rio de Janeiro é alvo de nossas investigações, é alvo das nossas operações. Muito bem, quero agradecer então ao secretário Vitor César, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que conversou ao vivo conosco no Jornal Gente, transmissão simultânea pela Rádio Bandeirantes e pelo Band News TV e, claro, repercussão aí ao longo da nossa programação de todas essas declarações. Secretário, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Obrigada. Abraço.